Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a trabalhar com o conceito de frações num exemplo bem prático. Olha essa situação, problema que aparece aí na tela. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra do nome dela em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Então nós temos ali ilustrado o retângulo quadriculado. Se a gente for contar aqui, nós temos duas fileiras horizontais com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Duas fileiras horizontais com 20 quadradinhos. Então a gente tem ao todo 40 quadradinhos. Ok, a Ana Cristina escreveu uma parte do nome dela aqui. Escrevendo o nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura serão preenchidos. O desafio para você é: item A. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos da figura? Vamos fazer esse cálculo. A gente sabe que o nome todo da Ana Cristina preenche 2/5 dos quadradinhos. Mas quanto que vale isso? 2/5 dos quadradinhos. Vamos fazer o cálculo ali no canto? Então, 2/5 dos quadradinhos dá 2/5 de 40. Como é que eu calculo 2/5 de 40? Vamos pensar assim. O que é 1/5 de alguma coisa? Por exemplo, o que é 1/5 de uma barra de chocolate? 1/5 de uma barra de chocolate é obtido dividindo a barra de chocolate em 5 partes iguais. Cada parte vai formar 1/5. O que é 1/5 de 100 reais? Você considera 100 reais e divide em 5 partes iguais. 100 reais dividido em 5 partes iguais vai dar 20 reais. Então 1/5 de 100 reais equivale a 20 reais. O que é 1/5 de 50 quilômetros? Ora, 1/5 de 50 quilômetros é a mesma coisa que considerar a pequena parte constituída por 50 quilômetros divididos em 5 partes iguais. 50 quilômetros divididos em 5 partes iguais dá 10 quilômetros. Isso é 1/5. Mas e se você precisar de 2/5? Então você faz o quê? Divide do mesmo jeito, calcula 1/5 e multiplica por 2. Daí você terá 2/5 daquele objeto, daquela distância, daquela quantidade em dinheiro, por aí vai. Então, calcular 2/5 de 40 é a mesma coisa que a gente pegar os 40 quadradinhos, dividir por 5. Quando a gente fizer isso, dividir 40 quadradinhos por 5, que dá 8, né? Dá 8, 8 vezes 5, 40 para 40 nada. Então, 1/5 de 40 é 8. 2/5 vão equivaler a quanto? 2 vezes 8, que dá 16. Então eu vou anotar aqui. Olha só, 2/5 de 40 quadradinhos é 2 vezes 8 quadradinhos, que corresponde a 16 quadradinhos. O nome todo da Ana Cristina vai ocupar 16 quadradinhos. Vamos fazer as contas ali? Aqui ela já usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para chegar no 16, vão faltar 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. O nome dela vai terminar aqui. Só que você tem que pensar, um quadradinho vai ficar reservado para o espaço. Por quê? Porque ele separa os nomes do espaço, não é? Então lá para o sobrenome, esse quadradinho aqui vai ficar vazio. E o sobrenome dela vai ocupar quantos quadradinhos? Vai ocupar um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. É isso aí. O sobrenome da Ana Cristina tem 3 letras. E aquele quadradinho que eu coloquei ali, um X, estou marcando que ele vai ficar vazio. É o espaço entre os nomes. Ou entre o último nome e o sobrenome. Com isso, a pergunta A fica respondida. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender esses 2/5 dos quadradinhos? Então, o sobrenome dela vai ter 3
quadradinhos. Vamos para o item B. No item B, qual é o possível sobrenome de Ana Cristina, atendendo aos critérios do preenchimento? Bom, um dos possíveis sobrenomes, o que me vem em mente, com 3 letras, seria Vaz. E no item C, construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos, escreva o seu nome completo e indique a fração que ele representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome com a fração referente ao nome da Ana, indicando qual é o maior. Se eu fosse fazer isso daí, outro quadradinho, tudo e tal, eu vou fazer o mesmo esquema para o meu nome, aproveitando aqueles quadradinhos ali, para responder esse item C. Meu nome ocupou a primeira fileira inteira. Isso quer dizer que a quantidade de quadradinhos ocupadas pelo meu nome pode ser representado pela fração 20 sobre 40. 20 40avos. Por quê? Porque lá no esquema meu nome ocupou 20 quadradinhos de um total de 40. O de Ana ocupou 2/5. A ideia é, pedida pelo exercício, comparar as frações. Mas só que eu já sei qual que vai ser o número maior. Por quê? Porque se meu nome ocupou mais quadradinhos do que o nome de Ana, significa que a fração que se refere ao meu nome vai ser uma fração maior do que a fração que se refere ao nome de Ana naquela mesma quantidade de quadradinhos. Ah, mas vamos pensar em termos de fração, para evitar essa solução tão simples. E se alguém perguntasse qual que é a maior dessas duas frações, o que você faria? Existem várias maneiras de você resolver isso. Uma delas seria fazer o cálculo, dividindo. Outra seria você pensar assim, como eu arranjo uma fração que tem o mesmo denominador que a outra lá, que é 40, por exemplo? Como eu faço para transformar esse 5 aqui no denominador de 2/5 em 40? Bom, eu posso pensar, olha, eu vou multiplicar esse 5 por 8. Porque quando eu faço 5 vezes 8, eu tenho 40. Ah, mas com essa ideia aí, eu tenho que multiplicar o numerador também. Por quê? Senão eu altero a fração. 8 vezes 2, 16. 16 em 40. Essa fração aqui, 16 40avos, ela é uma fração equivalente ao 2/5. Ou seja, elas representam o mesmo número. Se você fizer a divisão aqui, vai dar 0,4. Se você dividir aqui também, vai dar 0,4. A mesma coisa, só que agora com essa ideia de fração equivalente, em vez de eu comparar o 2/5 com o 20 40avos, eu vou comparar o 16 40avos com o 20 40avos. Qual que é maior? 20 40avos ou 16 40avos? Se eu olhar bem aqui no numerador, ó, é a primeira fração, né? Então 20 40avos representa uma fração, um número maior do que 16 40avos. Ou seja, no meu caso, a fração que representa o meu nome, ela é uma fração maior do que a fração que representa o nome da Ana Cristina. Se você quisesse fazer usando a divisão, não teria problema nenhum. Bastava dividir 20 por 40, e aí você percebe que não dá para dividir, coloca 0, aqui e 0 aqui, agora dá para dividir. 200 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 0 dá 0, para 0 nada. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então 5 décimos. Então essa fração aqui ela representa os 5 décimos, ou simplesmente meio. E a outra fração, 2/5 ou 16 40avos. Eu vou pegar o 2/5, ó, 2 e vou dividir por 5. Não dá para dividir, coloco o 0, aqui, mais um 0 lá. Ah, então agora 20 dividido por 5. Agora eu consigo dividir. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Opa, 0,4 ou 4 décimos. Qual que é maior? 0,5 ou 0,4? 0,5, né? Então, do mesmo modo, a gente chega na mesma resposta. E assim fica resolvido o item C. Claro, o seu nome faça a mesma coisa. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixe seu comentário. E se você gostou da resolução, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até a próxima!